Livro do profeta Daniel, capítulo 5, o banquete do rei Belsazar e a mão misteriosa. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu e comeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes e suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. E bebendo o vinho, e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homens, em que escreviam defronte do castiçal na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o seu semblante, o semblante do rei, e os seus pensamentos se turvaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. E ordenou o rei que com força se introduzisse os astrólogos, os caldeus, adivinhadores, e falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que lê esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma candeia de ouro ao pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber o rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito, e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive eternamente, não se turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos e dos caldeus e dos adivinhadores. Porque se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretação e sonhos, e explicando enigmas e solvendo dúvidas, a qual o rei pôs o nome de Belsazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Até aí. Daqui a pouco a gente vai ler mais um pouquinho. Nós estamos vivendo hoje no tempo de quê? Nós estamos vivendo no tempo das contaminações. O mundo está vivendo no tempo das contaminações. Nós temos sido guardados pela misericórdia de Deus dela. O que é contaminar? Contaminar é você alterar o estado em que aquela pessoa, aquele lugar, aquele país, aquele estado se encontra. A contaminação, ela traz alteração. Ela tanto modifica o aspecto por dentro, como modifica o aspecto por fora. Se você observar uma pessoa contaminada, rapidamente começa a brotar caroços no seu corpo, contaminada com vírus de alguma doença, fica febril, começa a emagrecer, começa a sentir calafrio por dentro, dores por dentro, vive à base de coquetéis de medicamento, e as pernas começam a ficar mole, o semblante começa a se mudar. Ou seja, uma contaminação natural, ela muda o aspecto natural da pessoa. Vê pessoas contaminadas com o vírus da AIDS, o HIV, pouco tempo o aspecto daquela pessoa começa a ser alterado, começa a se definhar, começa a ficar vulnerável a outros vírus, por mais simples que eles sejam, até o vírus de um resfriado, que é uma coisa aparentemente simples, a pessoa fica vulnerável à entrada de outros vírus. Então o que a contaminação faz? A contaminação, ela abre caminho
execute e consuma a morte naquele lugar. Contaminar. Veja bem o que tem a ver com essa passagem sobre contaminação. O rei Nabucodonosor, quando sitiou Jerusalém, ele pegou utensílios da casa de Deus. Deus permitiu como uma maneira de repreender a Israel por constantemente estar desviado em rebeldia contra Deus. Então Deus permitiu que Nabucodonosor levasse algumas pessoas cativas, até nobres, como o caso de Daniel, e levasse utensílios da casa. Quando o rei pegou os utensílios, a Bíblia não mostra que Nabucodonosor tinha lançado mão dos utensílios de prata, de ouro, que eram consagrados exclusivamente para o serviço do Senhor. A Bíblia não mostra que ele tinha lançado mão daquilo para beber, para dar festa, para se embebedar e glorificar os seus deuses pagãos, de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira. Mas o filho dele, Belsazar, no capítulo 5 do livro de Daniel, comete esse erro. O que ele faz? Ele manda chamar os seus grandes, que eram os chefes de estados lá, os líderes que ele tinha na sua política do país. Ele manda chamar as concubinas, as suas mulheres. O que seriam as concubinas? As amantes. Trouxe as mulheres, trouxe as amantes, e foi trazendo e começou a festejar, se embriagar e pondo vinho nos utensílios que tinham sido consagrados há anos e anos atrás para serviço da causa de Deus, para serviço da casa do Senhor. Primeira coisa que o Espírito Santo manda te falar logo de cara: o tempo de Deus não é o tempo do homem. Quando você consagra alguma coisa a Deus, você pode até esquecer daquela oração que você fez, mas diante do céu ela está registrada e Deus não esquece. Muitas pessoas hoje recebem livramentos, muitas crianças. Às vezes o pai e a mãe nem é crente, mas entrou numa igreja verdadeiramente evangélica, numa igreja evangélica, e pediu a um sacerdote do Senhor, um homem de Deus de verdade, coisa raríssima de se encontrar hoje em dia, a maioria tudo é corrompida, é mercenário, é ladrão, e pediu a algum homem de Deus de verdade que pegasse o filho e a filha e apresentasse ao Senhor. Isso tem um peso. Quando você consagra uma criança, quando você consagra um objeto que tem dentro da tua casa, quando você consagra as coisas que chegam na tua mão a serviço do Senhor, para a glória do Senhor, isso tem um peso espiritual tão grande, tão grande, tão grande, que pode se passar anos, décadas, centenas de anos, milênios, que o efeito da unção daquela consagração, ela fica, ela permanece, ela não é alterada com o passar dos tempos. Ela fica, está lá os ossos de Eliseu dentro da sepultura que não nos deixam mentir. Foram lançar uma criança na cova em que Eliseu tinha sido sepultado. Quando largaram a criança lá para fugirem dos midianitas, a criança que estava morta bateu nos ossos de Eliseu e ressuscitou por causa da unção que um dia tinha sido depositada sobre o corpo dele quando ele estava aqui na terra. Então esses objetos tinham sido consagrados para serviço de Deus. O que é de Deus, o diabo não toca, o diabo não usa, o diabo não encosta. Por isso que a Bíblia fala: quem é de Deus vence o maligno. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, escreve João. Quem é de Deus pisa na cabeça de Satanás, desfaz as obras dele. Mas quem é de Deus, agora, para saber aí a condição de você ser uma pessoa de Deus, você tem que ter a palavra de Deus, o Espírito de Deus, e só praticar e fazer o que Jesus deixou escrito. Querer a luz da palavra que te compare, que te mostre o que estão te mandando fazer, se está de acordo com o que Jesus mandou fazer. Se esse povo fizesse isso que você vê na televisão, não teria essas prostituições todinha que você vê aí acontecendo, essas promiscuidades, essas hipocrisias
e essas mercenarismo que nós vemos hoje nos dias de hoje. Mas enfim, Deus chamará à justiça todas as coisas e julgará todas as coisas. Não vai escapar. Ninguém vai escapar do grande trono branco, do tribunal. Ninguém vai escapar do dia do juízo. Não vai escapar. Todos passarão por lá, ou para receber galardão, para entrar na cidade prometida, ou para receber condenação, para ser lançado no lago de fogo e enxofre. Escapar ninguém vai. Do juízo ninguém vai escapar. Todos passarão por lá. Então Beltsazar pensou que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Israel, fosse mais um desses deuses pagãos que tanto ele destruiu povos, que servia a deuses de pau, de pedra, de cobre, de ouro, de prata, de bronze, de madeira. Não. Ele não sabia que ele estava metendo a mão naquilo que foi consagrado ao Deus vivo, ao Deus que é Espírito, ao único Deus vivo, eterno, maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Senhor dos senhores, o grande El Shaddai. Ele não sabia disso. Quando ele olhou e viu a parte de uma mão, ou seja, os dedos de uma mão, escrevendo numa parede estucada. Mais à frente na leitura você vai ver. Acompanhe comigo. Pula agora para o versículo 24. Então dele foi enviada aquela parte da mão que escrevesse a escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu. Mene, mene, tekel, parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Beltsazar que vestisse a Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma candeia de ouro no pescoço e que proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto o rei Beltsazar, rei dos caldeus. E Dário, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Veja bem, naquela mesma noite, cuidado com o juízo de Deus. O juízo de Deus é perfeito e é preciso. Não mexe com quem é de Deus, não mexe com quem tem o Espírito de Deus, não mexe nas coisas que foram consagradas para a obra de Deus. Por isso é que quando você consagra a tua vida ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, quando você confia no Senhor, quando você aplica o teu coração como Daniel, a aprender, a entender, a examinar a palavra do Senhor, quem mexer contigo vai se ver com Deus Todo-Poderoso. Não toque meus ungidos, nem aos meus profetas faça mal. Não toque. Deus, ele dá um tempo para que haja o arrependimento. Se não houver o arrependimento, vem a sentença. A sentença para quem mexe nas coisas de Deus é a morte, separação, lançar no lago de fogo e de enxofre. Observa na leitura comigo, você leu, versículo 30. Naquela mesma noite foi morto o rei dos caldeus, Beltsazar, o rei dos caldeus. Naquela mesma noite, naquela mesma noite, aleluia. O que está consagrado a Deus é para Deus, o que é de Deus, e quem é de Deus, o diabo não toca. Não tem trabalho de bruxaria, de magia negra, de feitiçarismo, não tem dinheiro, não tem feitiçaria, não tem macumbaria, não tem nada, simpatia, homem, mulher, rei, governo, que possa destruir aquele que está com a sua vida consagrada ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que criou os céus e a terra. Glória a Deus. Aleluia. Nós somos o único povo na face da terra que pode zombar da morte, zombar do diabo e zombar do mal, porque a nossa vida está na mão daquele que é todo poderoso para fazer a sua vontade, operando ele ninguém impede, e da sua mão ninguém pode nos arrebatar.
consagra a tua vida ao Senhor enquanto é tempo. Consagra, entrega o teu caminho a Ele, consagra a Ele, diga como Paulo disse: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. O viver que tenho agora nessa carne, eu vivo é pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia. Por que você age assim? Você não se mistura com a gente? Porque não vivo mais eu, Cristo vive em mim, e o meu Cristo não se agrada no meio que você anda, por isso eu não posso andar contigo nele. Diga na cara: sou consagrado ao Senhor, sou separado para o serviço do Senhor, porque Deus separou uma cidade para mim morar, que nenhum ouro, nem prata, nem nenhuma riqueza dessa terra pode se comparar com o que tem lá. Deus separou a Nova Jerusalém, e se eu for fiel até a morte, eu vou entrar naquela cidade pelas portas, e vou ver a glória do meu Deus, o Todo-Poderoso, porque toda a minha vida está consagrada para Ele. Glória a Deus. Mexer naquilo da pessoa que está consagrada a Deus, a sentença de morte pode chegar a qualquer momento, até na mesma noite. Na mesma noite. Ele não sabia que era o último banquete que ele ia dar aos grandes dele, a concubina e as mulheres dele, porque ele mexeu naquilo que não podia mexer. Crente de verdade não guarda mágoa, não guarda ódio, não anseia por vinganças naturais. Crente de verdade, ele anseia pelo julgamento e pelo juízo de Deus. A pessoa que te afronta, que te oprime, que te persegue, não rebata ela em palavras, leva ela cativa na presença de Deus. Porque quando ela parar no leito de hospital, ela vai mandar te chamar para orar por ela, e você vai lá e vai mostrar que maior é o que está contigo. Quando ela parar na beira da morte, ela vai lembrar das tuas orações, vai lembrar da tua pregação, da palavra que você trouxe, daquilo que Deus te deu a falar, porque com Deus não se brinca, Deus não se zombe, não se deixa escarnecer. Tocar naquele que é ungido, naquela que é ungida, naquele que é separado para Deus, que é consagrado, é tocar na ponta da espada de fogo do Espírito de Deus. Vai se queimar na hora e vai ser consumido. Hebreus 12, 29, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Aleluia. Tu não sabe como Deus olha o lugar que Ele consagrou. Se assim Deus zelou por objetos naturais, objetos estavam guardados há anos e anos lá dentro da Babilônia, desde o reinado de Nabucodonosor, mas Deus zelou por aquilo e viu que aquilo um dia tinha sido consagrado para Ele. Imagina pela tua vida, mulher de Deus, homem de Deus, que vive em oração, examinando as Escrituras, o que Deus está preparando para você. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nunca subiu ao coração de homem algum. Deus está preparando um amanhã com surpresas, aonde o dinheiro dessa terra não vai poder entrar nele. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O que Deus está preparando para você amanhã de surpresa. Hoje te olham assim, mas não sabem o que Deus faz contigo na madrugada. Não sabem como Deus te visita no teu quarto nas vigílias da noite. Não sabem as palavras de oração que tu colocou na presença dEle. Aleluia. Enquanto te perseguem, tu persegue o alvo que é Cristo. Aleluia. Glória a Deus. E o Espírito de Deus nessa hora está mandando te dizer, nesse momento: consagra tudo que tu tem na mão dEle, e as demais coisas que tu precisa, Ele vai suprir uma a uma todo dia na tua casa e na tua vida. Glória a Deus. O Deus que fez chover pão do céu não mudou. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou. O Deus que usou aquela rede na mão de Pedro em Lucas
5 para jogar do lado direito, onde não tinha peixe, e fez a rede quase se rasgar de tanto peixe que apareceu, é o mesmo que te supre as tuas necessidades e te faz prosperar. O Deus que mandou Isaías dizer para Ezequias, diga a ele que eu ouvi a oração dele e que vou estar acrescentando 15 anos. Ainda manda ele escolher o sinal, se a sombra do relógio de Acais se atrasa ou adianta-se. Manda ele escolher, porque eu controlo o tempo, eu controlo as épocas, eu controlo os anos. Deus sonda a tua saúde nessa hora. Ele multiplica os teus anos de vida com saúde na face dessa terra, enquanto você estiver com a tua vida consagrada a Ele. Tu foi consagrado a Ele, tu se entregou a Ele. O que é de Deus ninguém toca, ninguém interfere. O que sucede ao ímpio não sucede ao crente. Aleluia. Aleluia. O ímpio, o diabo arranca dessa terra a hora que ele quer. O crente, ele não pode nem chegar perto, porque senão ele recebe fogo na cabeça. O crente está guardado pela mão poderosa do Deus poderoso, e lá o diabo não pode tocar. Consagrou a tua casa ao Senhor, impôs as mãos na parede da tua casa, nas portas da tua casa, tudo que está lá dentro está consagrado. Como é a tua casa? É uma casa santificada, não tem produto de roubo, não tem produto de prostituição, não tem lá dentro nada ilícito. Então consagra ela ao Senhor, que no que está certo Deus manda a bênção. Amém, Senhor. Anda na minha presença e ser perfeito. Ele não falou para Abraão? Então na minha presença eu vou te abençoando, na minha presença tu vai sendo perfeito, na minha presença tu vai prosperando, e as demais coisas eu vou acrescentando. Mateus 6,33, eu vou acrescentando. Glória a Deus. Examina a tua casa, e antes de você falar que vai consagrar o Senhor, arranca tudo que está errado lá dentro, que tu sabe que está errado. Tira o que é anátema, ou seja, maldito. Deus não abençoa o que é maldito. Aleluia. Deus só abençoa aquilo que é bendito. Daquilo que é maldito Ele quer que você se livre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito de Deus nessa hora quer trazer um mover de consagração na tua vida, consagração no teu ser. Arrepende-te, esse é o primeiro caminho. Te humilha, esse é o segundo caminho. Se entrega, esse é o terceiro passo no caminho. Clama, esse é o quarto passo no caminho. Volta a te humilhar, novamente é o quinto passo no caminho. Volta a se entregar, é o sexto passo no caminho. Confia no Senhor, é o sétimo passo no caminho. E tu cantarás o hino da vitória. O que está na tua casa vai ser consagrado, o diabo não vai tocar. Tu vai trocar as coisas, tu não vai perder as coisas. Você trocou o teu carro, não roubaram o teu carro. Você mudou a casa, não roubaram a tua casa. Você está no controle pela unção que Deus derramou na tua vida. Não é o diabo que controla as coisas na tua vida. Deus te dá unção de domínio, de autoridade, como deu na vida de José lá dentro do Egito. Aonde ele botava a mão, Deus fazia prosperar. Mas ele era consagrado ao Senhor. Ele guardava a mensagem do Senhor. Ele guardava planos do Senhor. Faça isso nessa hora. Faça como aquela empregada da casa de Naamã, aquela jovem empregada doméstica. Se tu estivesse lá em Jerusalém, lá tem um profeta, Eliseu. Ele iria impor as mãos sobre você e te restauraria dessa lepra. Ele teve que viajar para uma outra nação por causa de uma mulher consagrada. Uma empregada doméstica que a Bíblia não fala nem o nome dela. Uma empregada doméstica que talvez morasse lá dentro até de favor. Mas ela lançou uma palavra poderosa que toda a riqueza que Naamã tinha não pôde dar a ele. Nós carregamos a palavra do Senhor, nós carregamos dentro de nós a presença do Espírito Santo de Deus. Por isso, com a unção de Deus, com a palavra de Deus, com o Espírito de Deus, nós somos imbatíveis. Maior é o que está conosco do que os que estão com eles. É por isso que nós dizemos: e aquele que começou a boa obra é
poderoso para aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Esconde essa palavra no teu espírito. Olha para a tua casa, para a tua vida, para o teu ser, para os teus negócios, para as tuas propriedades, para o que tu tem, para os teus filhos, para a tua filha, teu marido, tua esposa. Consagra ao Senhor. Entrega ao Senhor. Senhor, isso não é mais meu, é teu. Está comigo, mas não é meu, é teu. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor pela sua bendita palavra e pelo seu Santo Espírito, porque sem Ele nada podemos fazer. Importa que Ele cresça e que eu diminua. Toda excelência de glória é dele. E a Ele seja todo louvor e adoração em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.